pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre função inorgânica ácidos, ok? Vamos estudar. Falando aí sobre os ácidos, vamos estudar um pouquinho mais sobre essa função inorgânica. Definição, né, sobre o ácido. Os ácidos, segundo Arrhenius, eles são substâncias que quando se ionizam, eles formam como cátion apenas o H+, tá? E aqui eu queria pontuar para vocês uma diferença entre os ácidos e as bases. Os ácidos, eles sofrem ionização. As bases, elas sofrem dissociação iônica. Qual a diferença entre um e outro? No caso das bases, eles são compostos iônicos, porque tem ligação iônica, ligação entre cátion e ânion. Então, compostos iônicos, eles se dissociam, separam apenas os íons. No caso dos ácidos, que são substâncias moleculares, então, quando eles são colocados em água, eles vão sofrer ionização. Substâncias moleculares, esses íons não existem. Eles só vão aparecer quando o ácido for colocado em água, né? Então, por isso que tem essa diferença aí entre dissociação e ionização. Então, quem sofre dissociação, via de regra, quem sofre dissociação são as substâncias iônicas. Quem sofre ionização são as substâncias moleculares, tá? Aí nós temos aí, ó, o HCl, ácido clorídrico em água vai formar o H3O+. E o H2SO4 em água forma também o H3O+. A diferença aí é a quantidade, né? Esse H3O+ aí, ó, ele é conhecido também como H+ aquoso. Então tá aqui para vocês, tá? E o que é esse H3O+, ou esse H+ aquoso? É, na verdade, uma fórmula química que existe aí uma ligação covalente entre o hidrogênio que estava no ácido e o oxigênio da água. Então aí forma-se uma ligação entre o hidrogênio, no caso que ele sai na forma de H+, tá? Deficiente de elétron, ele se liga a um par de elétron não ligante do oxigênio da fórmula da água. Eu ainda posso simplificar assim, ó. Nessa formulinha pequenininha aí, a gente vai perceber que existe uma ligação coordenada entre o hidrogênio e o oxigênio. Esse hidrogênio da ligação coordenada é o que saiu da fórmula do ácido, porque quando ele se desprendeu da fórmula do ácido, ele perdeu o seu elétron, então ele sai na forma de H+. Formulação dos ácidos. Os ácidos têm uma fórmula padrão, né? Assim como as bases, assim como os óxidos. E aí você vai ter aí, ó, HX, AX elevado a X menos aí, né? No caso em cima. O que é isso? Isso é para exemplificar o seguinte, que aqui eu vou ter o hidrogênio ligado a um ânion, tá? E aí o que vai acontecer? A carga ou a valência desse ânion vai me dar a quantidade de hidrogênios para neutralizar a fórmula. Tudo bem? Então nós temos aí, ó, no caso NO3 1-, eu preciso de um hidrogênio só para neutralizar, então fica HNO3. SO4 2-, eu preciso de dois hidrogênios para neutralizar a fórmula, então H2SO4. E o PO4 3-, eu preciso de 3 hidrogênios para neutralizar, né? Então vai ficar H3PO4. Lembrando que o hidrogênio, nós vimos isso na aula de óxido, de inox, tá? De número de oxidação, o hidrogênio tem carga 1 mais. Nomenclatura dos ácidos. Olha, nós temos dois tipos principais de ácidos. São aqueles ácidos inorgânicos, né? Aqueles ácidos que não têm oxigênio na fórmula, que são os hidrácidos, e os ácidos que têm oxigênio na fórmula, que nós vamos ver adiante. Os ácidos que não têm oxigênio na fórmula, você vai escrever o seguinte: ácido, nome do elemento, com a terminação hídrico simplesmente. Isso é para qualquer um. Aqui não tem que calcular NOx, fazer nada. Então nós temos aí, ó, HCl é o ácido clorídrico, comercialmente conhecido como ácido muriático, é vendido em materiais de construção. HF é o ácido fluorídrico, é um ácido que é usado para poder fazer gravação em vidro. H2S é o ácido sulfídrico. Aqui eu quero fazer uma pausa para lembrar o seguinte:
Lá nas bases, nós vimos 3 metais que quando se utiliza a terminação -oso e -ico, a gente usa aí os nomes deles em latim. No caso do enxofre, a gente tem também nos ácidos a mesma característica. O enxofre, a gente utiliza o nome dele em latim, que é sulfur, tá? Por isso que aí no H2S ficou ácido sulfur com a terminação hídrico, então ácido sulfídrico. Esse é o conhecido gás sulfídrico, que ele é formado na decomposição de matéria orgânica, uma decomposição anaeróbia, na ausência de oxigênio. E o HCN, que é o ácido cianídrico. Esse radical CN aqui, ó, ele é chamado de radical ciano, por isso que ficou ácido cianídrico, ou também conhecido como gás cianídrico. Esse aqui foi utilizado lá nos campos de concentração, nas câmaras de gás. Ele é extremamente letal, né? Ele vai aí causar asfixia. Nomenclatura dos ácidos ainda, agora nós vamos falar sobre os oxiácidos, que são aqueles ácidos que têm oxigênio na fórmula. Aqui nós vamos escrever da seguinte forma: ácido mais o que tiver escrito na tabela. E a tabela, né, não é estranho para vocês que a tabela, nós vimos isso aí na nomenclatura dos óxidos não metálicos. E aqui eu vou fazer uma pausa novamente. Os oxiácidos são aqueles ácidos originados da reação de um óxido não metálico, que é conhecido como óxido ácido, com água. Então, óxido ácido mais água forma ácido. A nomenclatura vai ser a mesma, eu só vou trocar aí a palavra. Quando o óxido ácido reagir com água, ele vai formar um ácido. Então, agora eu vou escrever ácido mais aquela mesma regrinha que nós já estudamos. Então, nós temos aqui, ó, família 3A, 3 mais, 4A, 4 mais. Família 5A, nós vimos que pode ser 1, 3 ou 5. 6A pode ser 4 ou 6. 7A pode ir de 1 mais até 7 mais. E as regrinhas estão aqui do lado, né? A gente pode perceber aqui, ó, 1 mais é hipo, nome do elemento ioso, né? Aí aqui, ó, família 5A, 3 mais, 6A, 4 mais e a 7A, 3 mais, nome do elemento mais oso. Aqui para as famílias 3A, 4A, 5A, 6A e 7A, nós temos esses valores aqui, ó. Pode perceber que está até na sequência, ó. 3, 4, 5, 6. Aqui volta 5, porque lembra que da família 7A tem vários valores de inox. Então aqui eu vou usar nome do elemento mais ICO. E no caso aqui dos elementos da família 7A, que eu vou poder utilizar nome do elemento aqui, ó, per nome do elemento mais ICO. Alguns exemplos, né, para a gente poder fixar bem essa tabelinha, né? Nós temos aqui, ó, H3BO3, eu tenho aqui, ó, 3 mais, então ácido bórico, o boro é da família 3A. H2CO3, carbono é da família 4A, só tem esse valor, 4 mais, então ácido carbônico. H3PO2, lembra que o fósforo é da família 5A, pode ser 1, 3 ou 5. Então tá aqui, ó, o NOx 1 vai ser hipo, nome do elemento, e oso, ácido hipofosforoso. No caso aqui do nitrogênio também, que é da família 5A, ele não forma ácido com NOx 1+, só com 3 e 5. Então 3 mais vai ser ácido nitroso, 5 mais vai ser ácido nítrico. O enxofre, que é da família 6A, pode ser 4 ou pode ser 6. Menor NOx oso, ácido sulfuroso. Maior NOx ico, ácido sulfúrico. Lembra da questão que eu falei do sulfo, né? Da mesma forma aí que os elementos que vão formar base, que são cobre, ouro e o chumbo, tá bom? O cloro, que é da família 7A, pode ser 1 mais, 3 mais, 5 mais ou 7 mais, né? Então, ó, com 1 mais é hipocloroso, que é hipo mais a terminação oso. Com 3 mais é cloroso. Com 5 mais é clórico. Com 7 mais é perclórico, né? E aqui, ó, destacar o manganês e destacar também para vocês o cromo. Eu tinha comentado com vocês que alguns metais, eles têm uma característica diferenciada, porque eles vão formar aí alguns ácidos, né? Por exemplo, o manganês com NOx 6 e NOx 7+, eles formam ácido. E o cromo com NOx 6+, também forma ácido. Então, nós vamos ter aí o manganês 6+, que é o ácido mangânico,
e o manganês 7+, que é o ácido permangânico. No caso do cromo aqui, ó, vai ser ácido crômico, tá? Que é o 6+. E aqui, ó, tem, né, o mesmo NOx 6+. O que vai diferenciar aqui no caso são os 2 átomos de cromo da fórmula, que aí vai formar o ácido dicrômico, tá? Então é importante a gente gravar isso aí também. Classificação dos ácidos. A gente pode classificar os ácidos, primeiramente, quanto à presença ou não de oxigênio. Nós já vimos isso, né? Agora, para falar da nomenclatura. Os ácidos que têm oxigênio na fórmula são chamados oxiácidos. E os ácidos que não têm oxigênio na fórmula são chamados de hidrácidos. Lembrando, os oxiácidos, eles são originados da reação de um óxido ácido, que também é conhecido como anidrido, com água, tá bom? Por isso que a nomenclatura é muito parecida. Ainda na classificação dos ácidos, nós temos aí quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Tá aí, ó. Número de hidrogênios ionizáveis. Nós vamos perceber que nas fórmulas dos ácidos, nós vamos poder ter aí, nós vamos encontrar de 1 a 4 hidrogênios. E aí eu vou poder classificar, né, bem parecido aí com as bases, né, mas eu vou poder classificar como monoácido, diácido, triácido e tetrácido. Aí já é bem sugestivo, né? Monoácido 1 hidrogênio ionizável, diácido 2, triácido 3 e tetrácido 4 hidrogênios ionizáveis. Mas é importante aqui a gente frisar o seguinte. Primeira observação, o hidrogênio ionizável de um oxiácido é aquele ligado ao oxigênio. Tá? Então, no caso dos oxiácidos, aqueles que têm oxigênio na fórmula, o que a gente chama de hidrogênio ionizável é aquele que está ligado ao oxigênio, na fórmula estrutural. Né? No caso dos hidrácidos, os hidrácidos, aqueles que não têm oxigênio, todos os hidrogênios são ionizáveis. Mas no caso dos oxiácidos, nós vamos ter duas exceções. Então está aqui embaixo na observação 2, ó, o H3PO3 e o H3PO2. O H3PO3 ele só tem 2 hidrogênios ionizáveis. O que isso significa? Que ele só tem, desses 3 hidrogênios da fórmula, apenas 2 estão ligados ao oxigênio. E o H3PO2, que está na frente aí, ele só tem um hidrogênio ionizável. O que isso significa? Que dos 3 hidrogênios que tem na fórmula, apenas um é que está ligado ao oxigênio. Isso a gente tem que saber, não tem jeito. A classificação ainda, nós temos aí quanto à volatilidade. Vamos lá. Uma substância volátil é aquela que evapora com facilidade. Então, se eu deixar ela no ambiente, aí ela vai evaporar com facilidade. Nós temos 2 tipos de substâncias, né? Classificação de substância quanto à volatilidade. Eu tenho substância que é volátil e substância que é fixa. Tá? Muito simples, né? Volátil que volatiliza com facilidade, evapora com facilidade. Fixa, não, é o contrário. E no caso dos ácidos, é muito simples saber quem são os voláteis e quem não são. Primeiro, quem são os ácidos fixos? São aqueles muito pouco voláteis, né? São 3 apenas, H2SO4, H3BO3 e H3PO4. Os ácidos voláteis são os outros, eles têm baixo ponto de ebulição. Então, bem simples para você gravar aí. Né? Os fixos são esses 3 e os voláteis o restante. Ainda na classificação, quanto ao grau de ionização. Tá? Lembrando, as bases sofrem dissociação iônica, porque são compostos de iônicos. Os ácidos, que são compostos moleculares, eles sofrem ionização quando colocados em água. E o grau de ionização, ele vai te dar uma relação entre a quantidade de moléculas que foram ionizadas, né, que perderam um átomo de hidrogênio, pela quantidade de moléculas iniciais que foram dissolvidas. Daí nós temos 3 classificações sobre os ácidos. Nós temos os ácidos fortes, os ácidos médios ou moderados e os ácidos fracos, tá? Aqui nós vamos usar o seguinte, o que são os ácidos fortes? São aqueles que têm um grau de ionização maior que 50%. Os médios ou moderados têm um grau de ionização entre 5% e 50%. Os ácidos fracos são aqueles que têm um grau de ionização menor do que 5%. Mas eu preciso olhar para a fórmula e saber disso, porque nem sempre eu vou ter esse grau de ionização. Olhando para a fórmula, como é que eu vou descobrir? No caso dos hidrácidos, aqueles que não têm oxigênio na fórmula. No caso dos hidrácidos, nós vamos perceber o seguinte. Todos os hidrácidos são fortes, exceto
o HF, que é médio ou moderado, e o HCN, que é fraco. Simples assim. No caso dos oxiácidos, aí eu vou acabar usando um macetinho. E o macete é o seguinte: você, para poder saber se um oxiácido é forte, se ele é médio, ou moderado ou fraco, você vai fazer o seguinte, uma continha básica. Você vai pegar o número de átomos de oxigênio e diminuir do número de átomos de hidrogênio na fórmula. Se o resultado der 2 ou mais, o ácido é forte. Se o resultado der 1, o ácido é moderado ou médio. Se o resultado der 0 ou menor do que isso, então o ácido é fraco. Então, vou repetir. Para você saber se um oxiácido é forte, médio ou fraco, você vai pegar o número de átomos de oxigênio da fórmula e diminuir do número de átomos de hidrogênio. Né? Essa é uma regrinha básica, tá? Se o resultado der 2 ou mais do que 2, então ele vai ser forte. Se o resultado for igual a 1, ele vai ser médio. Se o resultado for 0 ou menor do que 0, ele vai ser fraco. Os exemplos aí te ajudam a você conseguir definir. Então, pessoal, essa aula aí foi a aula sobre ácidos, tá? Então, vamos continuar aí. É bom revisar, né? Vocês podem perceber que quando a gente estudou óxidos, nós vimos os óxidos básicos, que vão formar as bases, né? E nós vimos os óxidos ácidos, que vão formar os ácidos. Nós temos aí propriedades bem semelhantes, tá? Então, vamos continuar estudando e até a próxima.